Vamos ver razões e proporções. Pessoal, o que é uma razão? Razão é uma divisão. A razão entre 2 e 3 é 2/3, né? Então, razão entre 2 e 3 é 2/3, é uma fração. O antecedente, né, é 2, o consequente é 3. Né? O 2 é o numerador, o 3 é o denominador, né? Então a razão entre 2 e 3 vai dar quanto? Vai ser a divisão entre 2 e 3, ou seja, 0,666, uma dízima, né? Ok? Dízima periódica, certo? No inverso, o que é o inverso do número? O inverso do 2/3 seria 3/2, né? 3/2 equivale a quê, pessoal? A razão entre 3 e 2. Antecedente 3, consequente 2. 3 dividido por 2 ou 3 sobre 2 vai equivaler agora a 1,5 ou 1,50, certo, gente? 2/3 então é o inverso de 3/2, né? Assim como 0,666 é o inverso de 1,50. Então vamos ler aqui no slide, né? Chama-se razão de dois números dados numa certa ordem e sendo o segundo diferente de 0. Claro que o segundo tem que ser diferente de 0, não existe uma razão entre 3 e 0. 3 e 0 não existe na matemática, né? O denominador ser zerado, por isso, ok? Antecedente, o consequente nunca pode ser 0, né? Ao quociente do primeiro pelo segundo, né? Quociente é uma divisão, né, gente? Razão, então é sempre, eu costumo dizer, razão é uma divisão, né? É uma fração, é um quociente entre dois números, entre o antecedente e o consequente, ok, pessoal? Então, assim a razão entre os números A e B pode ser dita razão A para B e representada como? Ok, gente, assim, ó, como eu disse para vocês, 2/3 ou a razão de 2 para 3, ou poderia ser assim também, ó, 2, 3. Uma outra forma, né, matemática da gente representar a razão entre dois números. Ok, como eu disse para vocês, onde A é chamado antecedente, enquanto B é chamado de consequente. Ao representar uma razão, frequentemente simplificamos os seus termos, procurando sempre que possível torná-los inteiros. É óbvio, pessoal, a gente precisa necessariamente fazer a simplificação. Por exemplo, gente, qual é a razão entre 36 e 48? Vai ser 36 sobre 48. A gente precisa necessariamente simplificar. Podemos simplificar aqui, quem sabe, por 12, não é mesmo? 36 por 12 fica 3, 48 por 12 ficou 4. 3/4, né, pessoal? Ou seja, nós transformamos a primeira fração em uma fração irredutível, né? 3/4. E fração irredutível é aquela que a gente não consegue mais simplificar, não dá mais para mexer nela. 3/4 divide 3 por 4, nós vamos ter 0,75. Ok, pessoal? Muito bem. Então, aqui alguns exemplos, ó, 0,25. Qual é a razão entre 0,25 e 2, né? 0,25 e 2. Qual é a razão entre esses dois números, né? 0,25 é a mesma coisa que a quarta parte, né, gente? Então, a razão entre 1/4 e 2. Ou 2 sobre 1, né? A gente transforma aqui, repete a primeira e inverte, né, a de baixo. Ou seja, vai dar 1/8, né? Então a razão entre 0,25 e 2 é 1/8. A gente também poderia, né,
pegar 1/8 ia dar 0,125, né? Ou seja, forma de fração ou forma de número decimal. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos em frente. A razão entre 1/6 e 5/12. 1/6 e 5/12. A razão é uma divisão, né, de fração por fração. Tu pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, o inverso de uma fração, o numerador vira denominador e vice-versa, né? Simplifico aqui, 12 por 6, né? Fica 2 aqui, fica 1, então ficou 2/5, né? Se tu dividir 2/5, 2 por 5 vai dar 0,4 ou 0,40, não é mesmo? Ok, então, gente. A razão entre 6 e 1/5, como é que ficou? Vou fazer aqui, vamos apagar. Razão entre 6 e 1/5. 6 e 1/5. Como é que faz? Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, vai dar um número 30, um número inteiro, um número natural. 30, né, gente? 30 sobre 1 ou simplesmente 30. Então, o que é importante que vocês saibam? Razão é uma divisão. Certo, pessoal? Uma proporção é aquilo que eu falei para vocês, né? Por exemplo, a respeito de uma proporção, lembra lá que a gente fez aqui o 36/48, né? A gente simplificou dividindo numerador e denominador por 12, né? Como é que ficou? 3/4, né? 3/4. Quer dizer o quê? 36 está para 48, assim como 3 está para 4. Nós temos aqui números proporcionais. Nós temos uma proporção, né? Então a ideia de razão, a ideia de proporção, gente, ela é fundamental para a gente seguir no estudo de números decimais, de regra de sociedade, de regra de 3, né? Na verdade, a matemática toda se alicerça muito, né, na ideia da razão e da proporção, ok, gente? Então isso é muito importante a gente ter bem em mente, certo? Vamos em frente então. Olha só, falando sobre proporção então, gente, tá? Proporção é a expressão que indica uma igualdade entre duas razões, né? Um outro exemplo aqui, gente, por exemplo, 10/40. Eu poderia simplificar por 10, não é mesmo? 1/4, né? Nós temos aqui, então, frações proporcionais ou razões proporcionais, né? Nós temos aqui, então, uma proporção, né? Agora, se eu fizesse assim, 10/40, é diferente, por exemplo, de 1/5, é verdade, né? Aqui, nós não temos uma proporção, nós não temos frações proporcionais, né? Então, é essa a ideia, pessoal, da proporção. A noção de proporção requer o conhecimento, né, o domínio da chamada razão, da chamada divisão. Ok, gente? Muito bem. A proporção AB igual a C sobre D pode ser lida como A está para B, assim como C está para D. E aqui uma outra forma representativa não tanto usual, tá? Nessa proporção, os números A e D são os extremos, tá?
Os números A e D são os extremos e os números B e D são os meios. Então aqui, gente, nós temos os meios e aqui no quadrado nós temos os extremos, né? Ou seja, os extremos eles seriam, aqui estão os extremos. Prefiro dizer aqui porque essa segunda não é uma proporção, né? Vou apagar tudo logo, fazer certinho aqui. Aqui, ó, gente, aqui embaixo nós temos os extremos e aqui em cima nós temos os meios, ok? Ou seja, 10 está para 40, assim como 1 está para 4, né? Quem são os meios? 10 e 1. Os extremos, 44. Ok, gente? Em toda a proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Em toda a proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que eu quero dizer? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui fala a respeito de quarta proporcional, né? Por exemplo, ele dá aqui, ó, A está para B, assim como C está para X. Tu quer saber um determinado número X, né? Aí o que tu vai fazer? Tu vai fazer a chamada quarta proporcional. Tu vai multiplicar A por X igual a C por B. Ou seja, X vai dar igual a C vezes B sobre A. Essa é uma ideia chamada de quarta proporcional. Vamos analisar o exemplo dado aqui, pessoal. Tá? Olha só esse caso aqui. 3 está para 4, assim como 6 está para X. Ou seja, 3x igual a 6 vezes 4. 3x igual a 24, x igual. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo 24 por 3, x igual a 8. Ou seja, a ideia é a seguinte, ó, em resumo, gente, ó. 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Ou seja, nós temos aqui frações equivalentes, né? Ou frações proporcionais, certo, gente? Então, há uma proporção aqui, tá? Muito bem. Vou apagar aqui. A ideia de proporção contínua, pessoal, é quando os meios são iguais, tá? O caso ali, 9 está para 6, assim como 6 está para 4, né? Olha só. 9 está para 6, assim como 6 está para 4. Simplificando aqui por 3, fica 3 meios, né? Simplificando aqui por 2, né? Fica 3 meios. Quando eu digo simplificar, é dividir por um mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Aqui a gente dividiu ambos por 3. Aqui a gente dividiu ambos por 2, ok? Ou seja, aqui a gente tem uma proporção contínua, por quê? Porque os meios são iguais, ok, pessoal? Bom, proporções múltiplas nada mais é de que tu pegar uma determinada... Nesse caso aqui, gente, ó, tu pega uma determinada fração e apenas multiplica ela. 1 meio, por exemplo, equivale a 10 vinteavos, que equivale a 100 sobre 200. Ou 1 meio equivale também a 5 sobre 10. Ou 44 sobre 22. Ou seja, aqui nós temos as chamadas proporções múltiplas, certo, pessoal? Muito bem. Aqui fala também a respeito, pessoal, achei interessante colocar aqui
as chamadas razões inversas, né? Ou seja, uma razão inversa aqui, ela tem que ser sempre o produto da razão inversa, tem que dar necessariamente igual a 1. Por exemplo, 1/3 vezes 3 sobre 1. É o produto de duas razões inversas, vai dar 3 sobre 3, simplificando vai dar igual a 1. Essa é a ideia de uma razão inversa. Naturalmente, o produto de dois números inversos vai dar sempre igual a 1. Por exemplo, 5/3 vezes 3/5. Simplifica aqui, simplificou aqui, né, pessoal? Ficou simplesmente 1. Essa é a ideia da noção, né, pessoal, de razão inversa. Muito bem. Dando seguimento, gente. Tá? Quando duas razões são inversas, qualquer uma delas forma uma proporção com o inverso da outra, né? É óbvio, né, gente? Aqui 3/5 e 10/6, né? São números inversos. Ou seja, 3/5 é proporcional a quê? A 6 sobre 10, né? É isso que está dizendo, né, pessoal? Então, chega a ser lógico, né? 3/5, como diz o exemplo ali, ó, gente, tá? Quando duas razões são inversas, qualquer uma delas forma uma proporção com o inverso da outra. Aí temos aqui o exemplo, né? 3/5 e 10/6 são razões inversas. Então, 3/5 faz proporção com 6/10. É lógico que sim. Porque 10/6 é o inverso de 3/5, né? Enquanto 10/6 faz proporção com 5/3. Parece ser lógico, não é mesmo? Então tá, pessoal. Vamos fazer alguns problemas aqui, né? Para seguir o conteúdo adiante, né? Vamos lá. Numa prova com 50 questões, acertei 35, deixei 5 em branco e errei as demais. Bom, pessoal, é óbvio, né, que se são 50 questões, eu errei as demais. Quem são as demais? Né? Eu errei as outras 10, né? Qual é a razão do número de questões certas para o de erradas? Ou seja, a razão do número de questões certas, 35, sobre o de erradas, 10. 35 décimos, né? Posso simplificar? Eu posso dividir o numerador e o denominador por um mesmo fator e manter um número inteiro? Claro que sim, né? Por 5, né? Dá para dividir por 5. Né? Em cima e embaixo, né? 35 por 5 é 7, 10 por 5 é 2, né? Então ficou 7 meios, né? 7 meios, ou poderia ser assim, 7 está para 2, né? Ou poderia ser também 3,5, né? Diversas notações para o mesmo conteúdo, né, gente? Tá? Aqui, pessoal, aqui envolve uma espécie de sistema, né, de duas equações, duas variáveis, tá, pessoal? Diversas formas de ser resolvida essa questão. Ele dá uma proporção aqui, ó. X está para 2, assim como y está para 5. E ele diz que a diferença, né, entre y e x é 42, não é mesmo? Muito bem, gente. O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode dizer aqui que x é igual a 2y sobre 5, né? O 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, né? E agora eu substituo em x. Y menos 2y sobre 5, no lugar de x eu coloco a variável correspondente, né? Igual a 42. Muito bem. Faço um MC aqui, né? Dá 5, né? 5 por 1,
é 5 vezes y, 5y. 5 por 5 é 1, vezes 2y é 2y. 5 por 1 é 5 vezes 42, 5 vezes 40 é 200, vai dar 210. Corto aqui, né? 5y menos 2y é 3y igual a 210, quer dizer que y vai dar 210 sobre 3, que vai ficar 70 o valor de y. Se y é 70, como é que vai ficar o valor de x? Vai ficar 2 vezes 70, já sei o valor de y, né? Sobre 5, né? 70 por 5 dá 14, vezes 2 vai ficar 28, né? Tá pedindo o que aqui? Calcular o valor de x e y na proporção. Então, o valor de x é 28, o valor de y é 70, né? Conforme está aqui, né, pessoal? Precisamos, então, resolver um sistema, né, de duas equações, duas variáveis, tá? Então, olha só como se podem apresentar certas questões, né, envolvendo esse conceito, ok? Vamos então em frente, né? Fala agora um pouco, pessoal, sobre as chamadas grandezas proporcionais, tá? Grandezas proporcionais quer dizer o seguinte, ó. Imagina que tu tem duas variáveis, tu quer saber as relações entre essas variáveis, né? Tu quer saber se existe alguma proporção, alguma relação entre duas variáveis, se o crescimento de uma variável pode implicar ou não no crescimento de outra variável, né? Se implica, né, o crescimento de uma variável no crescimento de outra, né, nós podemos dizer sim, que elas são proporcionais. Elas poderiam ser diretamente proporcionais quando o crescimento de uma afeta diretamente o crescimento de outra. Ao contrário, quando o crescimento de uma, né, afeta inversamente, ou seja, faz com que a outra variável caia, aí nós temos grandezas de forma inversa, certo? Nós vamos utilizar aqui o seguinte, ó, GDP é grandeza diretamente proporcional e GIP é grandeza inversamente proporcional, como eu expliquei agora para você, certo? Então nós vamos ter grandezas proporcionais diretas e grandezas proporcionais inversas, sempre nos relacionando em duas variáveis, né, gente? Então isso é importante a gente ter essa ideia, ok? Então, aqui, pessoal, as grandezas vão ser diretamente proporcionais quando A1 está para B1, assim como A2 está para B2 e assim sucessivamente, né? Já as grandezas vão ser inversamente proporcionais conforme aqui na letra B, né? No conceito, no item B, A1 vezes B1 está para, né, A2 vezes B2 e assim sucessivamente, né? A gente tem então grandezas inversas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina aqui, ó, 1, 2, 3 e vai, né? Grandeza 1. Por exemplo, gente, tá? 5, 10 e 15. O que a gente percebe aqui em relação à grandeza A e à grandeza B, né? A gente percebe que o crescimento de uma afeta o crescimento da outra de forma direta. Enquanto uma cresce, a outra também cresce, ok? Já, por exemplo, se nós invertêssemos aqui, né? 15, 10 e 5. Enquanto uma cresce, a outra reduz, certo? Aqui nós vamos ter uma grandeza inversamente proporcional, ou seja, ela é, além de inversa, tem que ser proporcional, certo, gente? Essa é a ideia da relação entre grandezas, né? Tem uma matéria na estatística, gente, que fala bem sobre isso, né?
da tua avaliação na relação entre duas grandezas, né? Claro, a gente não vai estudar isso aqui, mas só estou comentando aqui, né? Que trata da chamada correlação, né, entre duas variáveis, o estudo estatístico da correlação e uma reta de regressão que represente duas variáveis, né? Por exemplo, o efeito da variável chuva em relação a acidentes de carro numa cidade. Pode haver correlação entre essas duas variáveis? É a pergunta que se faz, né? Via de regra, sim, né? Aumenta muito a chuva, né? O nível de chuva, acidentes de carro muitas vezes tendem a aumentar. Não somente por causa disso, mas também por causa disso, né? Então, tu quer saber muitas vezes o nível de proporcionalidade, né, entre duas variáveis, seja de forma direta, seja de forma inversa, né? Então, como está escrito detalhadamente, né, claramente no edital de vocês, a grandeza proporcional, é claro que eu resolvi aqui dar uma passada, certo? Apesar que eu creio que se cair alguma coisa vai ser efetivamente como calcular as relações diretas e as relações inversas entre grandezas através da resolução de problemas. Ok, pessoal? Isso é fundamental a gente passar e nós vamos dar uma passada nos próximos slides aqui. Em frente, então, pessoal, olha só, a grandeza proporcional, então, ela envolve, né, necessariamente tu conhecer o que é uma proporção, né, e, naturalmente, saber o que é uma razão, né. Razão em proporção, então, eu poderia dizer, numa boa, né, gente, que é a alma dessa aula, né, porque a noção de regra de 3 também envolve isso. O conceito, né, de porcentagem, de certa forma, envolve regra de 3, que envolve razão e proporção. Tá bom, gente? Vamos em frente, então. Um outro problema aqui, ó, na tabela, são grandezas inversamente proporcionais, né? Determine o valor de x, né? Ou seja, olha só, como é que seria? Observe que os valores A aumentam e os valores de B diminuem na mesma razão. Por exemplo, 4, 2, 18, 9, né? Certo? Então, como é que seria aqui, gente? Qual seria o valor de x, né? Como faríamos isso, né? Como tá ali, como tá aqui, ó, A1B1 é igual a A2B2 e assim sucessivamente, né? Ou seja, 2 vezes x é igual a 4 vezes 9, né? Certo? Como ficamos, então? 2 vezes x, 4 vezes 9, 36. X vai dar igual a 36 sobre 2. O 2 estava multiplicando, passou dividindo. 36 por 2 vai dar igual a 18. Então, o valor de x é 18. Essa é a ideia. A gente percebe, então, que há uma proporção, né? Só que é uma proporção, no caso, inversa, né? Ok? Aqui, então, x deu igual a 18, né? Aqui aumentou e aqui, ó, aqui aumentou o dobro, aqui reduziu a metade, né? Certo? E assim sucessivamente, né, gente? Como é que a gente poderia resolver o outro ali, ó?
Da mesma forma, 2 vezes x é igual a necessariamente o quê? Né? 6 vezes y, né? Ou y vezes 6, né? O valor de x agora nós já temos, né? Que seria quanto? 18, né? 2 vezes 18 é igual a 6 vezes y. 36 é igual a 6 vezes y. Y vai dar igual a 36 sobre 6. Y, portanto, vai dar igual a 6, né? Ok. Y, então x 18, y também 6, né? A gente poderia ter resolvido essa também de outra forma, né? Aproveitar aqui, ó. 4 vezes 9 igual a y vezes 6, né? No caso, 36 sobre 6 igual a y novamente igual a 6, certo? Então, nós temos, no caso aqui, uma relação inversamente proporcional, certo, pessoal? Vamos em frente, então, gente. Tá? Divisão proporcional. Diversos autores explicam a fazer fazer divisões proporcionais utilizando equações. Eu prefiro não fazer dessa forma. Vamos ver se vocês conseguem perceber como eu faço aqui, gente. Que é relativamente mais rápido, tá? E mais fácil, certo, pessoal? A gente quer dividir o seguinte, ó. Divisão direta, né? Como fazer uma divisão proporcional? Né? A gente vai ter a divisão diretamente proporcional, a gente vai ter a divisão inversamente proporcional e a gente vai ter as duas simultâneas. O principal aqui é saber como fazer a divisão direta, porque vai ser a nossa referência, vai ser a nossa base. Sabendo como fazer, como proceder na divisão diretamente proporcional, as outras são decorrentes, ok? Muito bem. Decompor, vamos ver esse exemplo, vamos aprender isso aqui com um exemplo, através de exemplo. Decompor o número 100 em partes diretamente proporcionais a 5, 12 e 3. Vamos lá. Ó, 100. Ele quer decompor em 3 partes, né? Ou seja, 5, 12 e 3. Ok? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Basta apenas somar as partes, certo? Quantas partes eu vou ter no total? 5 mais 3, 8 mais 12. Eu vou ter quantas partes, então? 20 partes, né? O que eu vou fazer agora? Vou pegar 100 e vou dividir pelo número de partes, ok? 100 por 20, né? 10 por 2 ficou 5. Quer dizer o quê? Que cada parte vai receber 5. 5 é o que cada parte recebe, ok? 20 partes no total. Então, o primeiro item, como é que ficou? Aqui basta eu multiplicar, certo? 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Aqui como é que ficou? 12 vezes 5, né? Ficou igual a 60. E o último aqui, 3 vezes 5 vai dar igual a 15. É óbvio, né, gente? 25 mais 15, 40. 40 mais 60 vai dar 100. Ou seja, as partes diretamente proporcionais, né, ficaram em 25, 60 e 15.
necessariamente nessa ordem, né? Ou seja, o que fizemos, né? Fizemos uma divisão diretamente proporcional, pegando o número 100, né? E dividindo em partes diretamente proporcionais a 5, 12 e 3. Ou seja, quanto maior, mais essa parte vai receber, ok? Então eu entendo que aqui é uma forma mais rápida de tu fazer, gente, porque a gente está trabalhando aqui com questões que tu precisa de minutos para resolver, e tu precisa resolver isso rapidamente, né? Então, pessoal, a divisão diretamente proporcional, ela é assim, certo? Não tem o que inventar, não usem X, não usem Y, tá? É assim, soma as partes, né? Divide o valor que tu quer dividir, no caso 100, pelo número de partes e tu vai ter 5. 5 é o valor unitário, né? E esse 5 tu vai multiplicar por cada uma das partes, que é 5, 12 e 3 aí. Ficou 25, 60 e 15. Certo, pessoal? Muito simples, muito rápido, tá? Essa é a nossa base, a divisão direta. O resto, gente, é decorrência, tanto para divisão inversa quanto para divisão múltipla, certo? Vamos em frente, portanto. Olha só, divisão inversa. Decompor o número 144 em partes, agora, ó, gente, inversamente proporcionais a 3, 4 e 12. Bom, vamos lá. 144, olha só. 3, 4 e 12. Inversamente proporcionais. O que que vamos fazer? Como é divisão inversa, vamos inverter cada elemento. 1/3, 1/4 e 1/12. Certo, gente? Muito bem. Como ficou? A gente vai agora somar essas frações, essas 3 frações. MMC entre elas, né? Mínimo múltiplo comum, pessoal. Para quem não lembra, MMC, 3, 4 e 12, né, gente? Olha só, começa, né, decompondo pelo menor fator possível, pelo menor primo possível, né? Pelo menor número primo, por 2. Fica 3, 2 e 6, né? Ainda dá por 2. 3, 1 e 3. Próximo número primo, ou próximo fator, né? 3, 1, 1 e 1. Quer dizer o que? O MMC é esse produto, gente. 2 vezes 2 vezes 3 vai dar 4 vezes 3, 12, gente. 12, portanto, é o MMC, correto? A gente usa MMC tanto para somar quanto para subtrair frações, certo, pessoal? Por favor, vamos treinar isso aí legal, né? E aí? 12 tu pega e divide por 3 dá 4 e multiplica por 1. Ficou 4. 12 tu pega, divide por 4 dá 3, multiplica por 1, ficou 3. Certo? 12 tu pega e divide por 12, fica 1, multiplica por 1, beleza. Olha só, gente. A gente não vai fazer essa soma. Olha aqui, ó, pessoal. 4, 3 e 1. Ou seja, a gente transformou essa divisão inversa em uma divisão direta. Uma divisão diretamente proporcional. Agora ficou assim, ó. Diretamente proporcional a 4, 3 e 1. Ok? Muito bem. Seguindo, como a gente viu na questão anterior, basta somar os fatores, né? 8, né? A soma deu 8. O que que eu faço? Pego 144 e divido por 8, não é mesmo? 144 por 8 vai dar 18, né? Ok? Então tá. A primeira parte fica quanto? Aqui. A primeira parte.
a segunda parte e a terceira parte. A primeira parte eu pego 4 e multiplico por 18. A segunda parte, 3 vezes 18. E a última parte, 1 vezes 18, né? Como é que ficou? 4 vezes 18 dá 72. 3 vezes 18 dá 54 e 1 vezes 18 dá 18. Muito bem. Então a resposta ficou nessa ordem: 72, 54 e 18. Ok? O que aconteceu? Era um problema de divisão inversamente proporcional. A gente apenas transformou a divisão inversa em uma divisão direta, né? A resposta ficou, portanto, 72, 54 e 18. Se tu somar tudo isso, 72 com 54 com 18, necessariamente, né, vai dar, e tem que dar, né, a resposta de 144, né? Então, as partes, né, ficaram 72, 54 e 18. O que tu percebe aqui nesse problema de divisão em partes inversas, né? Que quanto maior a parte, menor tu recebe. Olha só, ele pediu no problema uma divisão inversamente proporcional a 3, 4 e 12. O 12 lá, ele ficou só com 18, né? E a menor parte, que é 3, ficou com a maior parte, que é 72. Por quê? Porque é uma divisão em partes inversamente proporcionais. Certo, gente? Então eu entendo particularmente que a forma mais rápida de resolver questões desse tipo é assim. É como eu vejo. Ao menos é como eu vejo, gente. Certo? Ok, pessoal? Beleza. Vimos então a divisão direta, vimos a divisão inversa, né? Vamos para o seguinte. Olha só. Dividir 96 em partes que sejam ao mesmo tempo proporcionais a 2, 3 e 5 e inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Bom, a parte que é diretamente proporcional a 2, 5 e 3 a gente deixa quieta, tá? A gente vai ter que dar uma mexida aqui antes. 5, 2 e 10, por que a gente vai dar uma mexida nessa segunda? Porque ela é inversa, certo? Muito bem. Lembra o que faz lá? 1/5 mais 1/2 mais 1/10, né? Faz um MMC aqui entre 5 e 2 e 10, que dá o próprio 10, gente. A gente já viu ali como fazer um MMC, né? Precisa fazer isso para somar frações, não é mesmo? E aí, 10 por 5, como é que ficou? 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2. 10 por 2 é 5 vezes 1, 5. 10 por 10 é 1 vezes 1 é 1. Então ficou uma divisão inversamente proporcional a 5, 2 e 10 é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que uma direta, tá? Diretamente proporcional a 2, 5 e 1. Ok? Isso é fundamental fazer. Então tá. Agora, gente, a gente quer dividir o 96 em partes proporcionais a 2, 5 e 3 ao mesmo tempo e 2, 5 e 1. Ou seja, o que a gente tem que fazer agora? Olha só, temos o 2, 5 e 3, né? E temos também o 2, 5 e 1. O que a gente tem que fazer? Agora ficou fácil, basta multiplicá-las. Aqui no caso, né, é uma múltipla.
É uma divisão proporcional múltipla, tá, gente? Ou seja, ele quer a 4, 25 e 3, certo? Muito bem, uma divisão direta múltipla. Basta a gente somar, né, gente? Ou seja, 4 mais 3, 7, mais 25, 32, né? Eu tenho que pegar o 96 agora e dividir por 32, tá? Que vai dar igual a 3, né? 3 partes ficou. Então, 4 tem que multiplicar agora vezes 3, vezes 3 e vezes 3. 4 vezes 3 ficou 12, 25 vezes 3 ficou 75 e 3 vezes 3 ficou 9. Então, aqui temos a resposta, né, gente? 12, 75 e 9 é a resposta desse problema, né, pessoal? O que a gente teve aqui? Teve uma divisão composta ou múltipla, uma divisão proporcional composta, né, ou múltipla. Ou seja, a gente quer ao mesmo tempo proporcionalidade entre dois conjuntos. No caso aqui era um conjunto direto e um conjunto inverso, né? No conjunto inverso, o que eu fiz? Eu transformei necessariamente o conjunto inverso num conjunto direto. O conjunto inverso, que era o meu problema, ele era 5, 2 e 10. Ele virou 2, 5 e 1, né? Como eu expliquei para vocês. Sempre que a gente estiver diante de uma divisão proporcional inversa, tu transforma numa direta. Sempre, gente. Tá? Se liga nisso aí. Não te perde nisso aí. Agora o nosso problema virou apenas duas divisões diretas. Deu pra bola, tu multiplica elas. Né? Tu multiplicando elas ficou 4, 25 e 3, ou seja, tu quer apenas dividir 96 em partes diretamente proporcionais agora a 4, 25 e 3. Ficou muito fácil. Toda a nossa base é como no item da letra A, é a divisão direta. E não tem erro, gente. E acabou essa parte de grandezas proporcionais e divisões proporcionais. Tu consegue resolver com qualquer problema sabendo disso aqui. Basta treino. Certo, pessoal?